Oi, gente, tudo bom? Vamos fazer a correção da atividade complementar do PET 4 do segundo ano. Questão 1. Um pescador observa que seu barco oscila na direção vertical para baixo e para cima 200 vezes em 50 segundos. O período de uma oscilação do barco é... Pessoal, o que está pedindo para nós? O período de oscilação, período é o T. Então, o que deu? Nós temos duas maneiras de fazer isso aí. A frequência, nós podemos achar a frequência e depois achar o período. É o que eu vou fazer em primeiro lugar. Frequência, ela mede o número de oscilações realizadas, por unidade de tempo, que a onda realiza por unidade de tempo. Esta onda, ela faz 200 oscilações em 50 segundos. Então, são 200 oscilações em 50 segundos. 200 dividido por 50 dá 4 Hz. Hertz indica que foram feitas 4 oscilações a cada segundo. Agora, para calcular o período é 1 sobre frequência. Então, se a frequência é 4, vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4 me dá 0,25 segundos. Então, o período é o tempo de uma oscilação. Agora, nós poderíamos fazer também por regra de 3. Essa onda, ela faz 200 oscilações em 50 segundos. O período é tempo. Eu vou fazer tempo, regra de 3 é medida debaixo de medida igual. Período é tempo, mas de uma oscilação. Então, tempo debaixo de tempo, oscilação debaixo de oscilação. Então, foram feitas 200 oscilações em 50 segundos. O período T é o tempo de uma oscilação. Multiplica em cruz. 200 vezes T dá 200T. 1 vezes 50 dá 50. T é igual a 50 sobre 200, porque o número que está multiplicando, ele passa dividindo. 50 dividido por 200 dá 0,25 do mesmo jeito, tá bom? Então, nós temos duas formas de resolver essa questão. Questão número 2. Questão número 2, nós temos um desenho. A figura representa uma onda harmônica transversal que se propaga no sentido positivo do eixo X, ou seja, na horizontal do eixo X. Em 2 instantes de tempo, tempo 3 segundos, linha cheia, e tempo de 7 segundos, linha tracejada. Então, foi dada para nós aqui uma figura, que mostra uma onda, se propagando na direção do eixo X em metros, e nós temos uma onda que partiu aqui, primeiro lugar, no tempo de 3 segundos, que é a onda de linha cheia, e depois uma outra onda que veio na sequência no tempo de 7 segundos. Então, o que está perguntando para nós? Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de propagação dessa onda é. Então, vamos analisar. Nós temos aqui, no tempo de 3 segundos, a onda era representada pela linha cheia. No tempo de 7 segundos, outra onda de linha tracejada. Então, entre uma onda e outra, houve uma variação de tempo de 4 segundos, porque 7 para 3, 7 menos 3 dá 4 segundos. Observando o gráfico, se a gente analisar ali os intervalos entre a linha cheia e a linha tracejada, sempre vai dar um deslocamento de 1 metro. Então, a onda de linha cheia, ela sempre está avançando 1 metro na frente da onda de linha tracejada. Então, nós podemos usar para calcular a velocidade igual a distância sobre tempo. O deslocamento é de 1 metro, nós vamos colocar aqui no lugar do D, e o tempo entre uma onda e outra, a passagem de uma e outra, é de 4 segundos. 1 dividido por 4 me dá uma velocidade de 0,25 metros por segundo. Então, observem o gráfico. Entre um tempo de 3 segundos e 7 segundos, houve uma variação de 4 segundos. Analisando a distância entre a linha cheia e a linha tracejada, sempre tem o deslocamento de 1 metro. Então, distância 1, tempo 4, 1 por 4 dá 0,25 metros por segundo. Questão número 3. As ondas em um oceano possuem 6 metros de distância entre cristas sucessivas. Sucessivas é a mesma coisa de consecutivas, uma após a outra. Se as cristas se deslocam 12 metros a cada 4 segundos, qual seria a frequência em hertz de uma boia colocada nesse oceano? Então, falou para nós que a distância entre duas cristas sucessivas é 6 metros. A distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda. Aí nós teríamos que pegar o conceito lá atrás. Então, comprimento de onda é 6 metros. Mas falou que essas ondas se deslocaram 12 metros em 4 segundos. Então, o deslocamento nem sempre é a mesma coisa do comprimento de onda. Por que eu sei que isso aqui é deslocamento, que isso aqui é comprimento de onda? Porque quando fala a distância entre duas cristas, a distância entre duas cristas consecutivas ou sucessivas só pode ser o comprimento de onda. Bom, então o que eu vou fazer?
Eu vou calcular em primeiro lugar a velocidade. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Essas ondas se deslocaram 12 metros em 4 segundos. 12 por 4 dá uma velocidade de propagação de 3 metros por segundo. Agora, em segundo lugar, eu vou usar a equação fundamental das ondas periódicas, que velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. A velocidade é 3, o comprimento de onda é 6, né, que nós temos ele especificado ali, vezes o F, que é a frequência. Troca de membro, eu vou fazer a troca direto, aqui passaria negativo, aqui também negativo, mas ao multiplicar por menos 1, ambos os membros ficam positivos. Isolo F, o número que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 3 dividido por 6 vai dar 0,5 Hz, ou 0,50, que é a mesma coisa, que corresponde à letra E, tá bom? Questão número 4. Questão número 4. É uma questão de leitura, porém não é uma questão difícil de resolver. No exame de ultrassom, um breve pulso sonoro é emitido por um transdutor constituído por um cristal piezoelétrico. Neste cristal, um pulso elétrico provoca uma deformação mecânica na sua estrutura, que passa a vibrar, originando uma onda sonora, de modo análogo a um alto-falante. O pulso, só que o ultrassom é uma onda que a gente não escuta. O pulso de ultrassom enviado através do corpo é parcialmente refletido nas diferentes estruturas do nosso corpo, diferenciando tumores, tecidos anômalos e bolsas contendo fluidos. O pulso é detectado de volta pelo mesmo transdutor que transforma a onda sonora em um pulso elétrico, que é o que vai ser convertido em imagens lá no ultrassom, né, que vai ser visualizado lá no monitor, vai ser visualizado em um monitor de vídeo. Agora vejam bem, sabendo que a velocidade de propagação das ondas de ultrassom nos tecidos humanos, a velocidade é de 1.540 metros por segundo e que pode ser detectada em uma estrutura de dimensão igual a 1,5 milímetros, determine a frequência do pulso elétrico utilizado na formação da imagem no monitor de vídeo. Nós queremos determinar a frequência. Bom, como não deu mais delongas, né, mais detalhes, nós vamos considerar que a distância, né, dessa estrutura é de tem dimensão. O que é dimensão? Medida de 1,5 milímetros, então essa dimensão só pode ser o comprimento de onda. A velocidade está em metros por segundo, comprimento de onda em milímetros. Então não pode ficar assim. Eu poderia passar o metros para milímetros, como eu fiz, ou milímetro para metros. Olha, observem que 1 metro corresponde a 1.000 milímetros. Então, 1.540 vezes 1.000 dá 1.540.000 milímetros por segundo. Então, olha, velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Vou fazer igualzinho a questão número 3. A velocidade, como é muito grande, 1.540.000 milímetros é igual ao comprimento de onda 1,5 vezes F. Faço a troca de 1,5 F para o primeiro membro, 1.540.000 para o segundo membro. Multiplico por menos 1, vai ficar 1,5 F igual a 1.540.000 positivos. Isolo F, o número que está multiplicando, ele passa dividindo, não vai dar um valor exato. 1.540.000 dividido por 1,5 vai dar 1.026.666,66, vai dar uma dízima periódica, que eu arredondei para aproximadamente 1.026.666,67 Hz, que é uma frequência muito grande aí dessas ondas de ultrassom, tá certo?